meditação acha-se na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler os versículos 13 até o versículo 20. Meditar sobre o seguinte tema: que em Jesus Cristo nós somos transportados para um reino de amor. Colossenses 1, 13 a 20. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro Filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas na terra como no céu. Até aqui então a leitura. Sabemos que o Espírito Santo mora em nós, e então ele nos ilumina e nos capacita também para crermos na sua palavra. Certamente nós gostaríamos de viver num país que tivesse um governo perfeito, justo, sábio, tivesse um povo também perfeito, povo amoroso, povo que se respeita, que se ajuda, um clima também bom, perfeito, sem muita chuva, sem vendavais, tempestades, sem seca, sem insetos, sem pragas. Um reino perfeito, com um rei perfeito. Gostaríamos de estar num país assim, num reino assim. Não estamos ainda nele completamente, mas estaremos nesse reino perfeito, um reino de amor. Um reino para o qual nós somos trazidos através do Cristo, que amando os seus inimigos diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para estarmos nesse reino de amor, do amor de Deus em Cristo, precisamos, sem dúvida, olhar para a cruz. Por isso, para a igreja cristã, já o nome diz isso, né? Igreja cristã, ela precisa sim ter a teologia da cruz, não da glória. Glória aqui neste mundo, pelo menos. Nós precisamos também, como igreja cristã, ter em mente um alvo maior a ser alcançado. Não só um Deus para cuidar de nós nesta vida, mas um Deus que nos ama e envia o seu Filho para quê? Pagar os nossos pecados, nos libertar do reino das trevas e nos transportar para o reino do seu amor, o reino da luz. E por falar em transporte,
Vocês sabem que para transportar algum objeto, animal, até mesmo pessoas, de um lugar para outro, é preciso que haja veículos, meios de transporte. Nós também temos meios. O Deus deixou entre nós veículos, meios para nos transportar, e sempre mais, para o seu reino do amor, ou para mais perto do reino pleno de amor que será na eternidade. Quais são esses veículos? Talvez usando esse nome vocês fiquem pensativos, mas vocês já ouviram falar sobre ele, ou eles. Os veículos são o batismo, o Paulo, creio que nós todos já recebemos. Outro veículo é a própria palavra. Pela palavra o Espírito Santo nos chama, nos traz para este seu reino de amor, bem como pelo batismo. O outro veículo é a Santa Ceia. Também, através do qual ele nos mantém nesse reino de amor, fortalecendo, perdoando, fazendo-nos crescer em amor. Então, para nos transportar do reino das trevas, ou nos tirar sempre mais, desse mundo que jaz na treva, Deus nos mantém no seu reino do amor, nos aperfeiçoa vivendo nele e nos leva para o reino eterno através desses meios. Batismo ou veículos. Batismo, palavra e Santa Ceia. Tudo isso ele faz porque o seu Filho enviado ao mundo, tendo pago o preço da nossa dívida, do nosso pecado, instituiu e deixou entre nós esses veículos, tanto a palavra como os sacramentos. Aliás, por falarmos em palavra, o próprio Cristo é a palavra. Ao meditarmos, ao ouvirmos esta palavra e sermos tocados pelo Espírito Santo para crermos nela, nós estamos recebendo nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 3, diz que o Verbo se fez carne, ou já no versículo 1, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo pode ser traduzido como palavra. Jesus é a palavra que se torna humano e vem morar entre nós. Então é através de Cristo que nós somos transportados para esse reino do amor pelos veículos que Ele deixou aqui entre nós. Então, quanto mais nós somos conduzidos, alimentados, mantidos, levados por esses veículos, tanto mais nós podemos encarar este mundo, que é um mundo, sim, de trevas, que é um mundo que o maligno talvez esteja dominando, não por completo, é claro, mas pelo que a gente vê, pelo menos a maioria. Mas mesmo num mundo assim, nós não precisamos ter medo. Nós podemos estar, como disse em uma outra mensagem, de cabeça erguida. Nós podemos estar animados. Como lemos no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio em tempos de aflição. Por mais que os mares venham a formar ou fazer tsunamis, ou aconteçam tsunamis lá, que tudo ruja e venha a explodir, nada disso vai nos abalar. Porque nós estamos neste reino do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele nos ama, nós também, neste reino de amor, somos convidados a amar uns aos outros. Por isso que a igreja cristã caminha de mãos dadas. Caminhamos confortando uns aos outros com esta palavra, que é o próprio Cristo. Caminhamos socorrendo uns aos outros, também em nossas dificuldades terrenas e materiais. Em Cristo Jesus, no reino de amor, nós então temos liberdade completa do mal, do pecado, do reino das trevas, e vivemos no reino de amor. Já citei isso aqui em alguma mensagem, mas vale a pena repeti-la de novo. Uma certa pessoa chegou perto de outra, essa outra pessoa boa, honesta, suportando injúrias, sofrimentos. A pessoa que chegou perto dela disse: como é que você consegue fazer tudo isso? Suportar
o mal que os outros fazem para você, estar paciente, não responder, não dar o troco, enfim, não se vingar. Como é que você consegue fazer isso? Essa pessoa é perguntada. Então, uma pessoa boa responde: o mal não está em mim. Eu não vivo mais nesse mundo mal, então eu não pratico o mal, mesmo que os outros façam o mal para mim. Isso se aplica, sem dúvida, a nós, o povo de Deus. O mal não está em nós. O mal não está em nós. Nós estamos no reino do amor de Deus em Cristo Jesus. E 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo é uma nova pessoa, uma nova criatura. Acabou-se o que era velho, o que era antigo, isso já passou. Chegou o que é novo. Este viver novo, como nova criatura, no reino de amor. Fomos transportados das trevas para a luz, do mundo perdido para o reino de Deus, para a igreja. E Jesus, ele é a cabeça, o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. E há uma união, uma intimidade muito grande entre corpo e cabeça. Se separar um do outro, tudo acaba. Jesus, o cabeça da igreja, também faz com que o corpo tenha essa ligação entre si. Uma mão ajuda a outra, uma mão lava a outra, e assim por diante. Nós assim dizemos. Então, ter Cristo como o cabeça, como aquele que dirige a igreja, significa dizer que ele comanda cada membro deste corpo, que é a igreja. Significa dizer que ele comanda você e eu, membros do corpo, membros da igreja, cujo cabeça é o próprio Cristo. E o comando dele é esse comando daquele rei que tem um reino de amor. Sabemos que os reis deste mundo são tiranos, exploram e, enfim, fazem o mal. Mas o rei Jesus não é um rei deste mundo. Ele disse, né? O meu reino não é deste mundo. Ele tem um reino de amor. E neste reino de amor, ele nos ama, nos perdoa diária e abundantemente todos os nossos pecados, e perdoados, nós temos a alegria da salvação. Nós podemos sim andar neste mundo tenebroso, não dando troco, não nos vingando, pois a nossa força é pequena demais para isso, mas sim até suportando injúrias e dificuldades. Fazendo isso, nós somos vistos, o corpo de Cristo é percebido como diferente. Vede como se ama, disse alguém, olhando para o povo de Deus, algo registrado aqui também no Novo Testamento. Vede como o povo de Deus se ama. E esse enxergar do povo de Deus, pelos de fora, faz com que eles tenham vontade também de participar de um reino assim tão bonito. Um reino onde não há vingança, um reino onde há ajuda, onde há suporte, conforto mútuo, onde todos juntos nos consolamos grandemente e mutuamente, grandemente e sempre no cabeça que é Cristo, que veio e tirou o pecado do mundo. Jesus, sendo o cabeça da igreja, ele tem através desta igreja uma ação continuada. Não é assim que ele veio um dia, morreu na cruz, pagou os nossos pecados e foi embora. Não, ele está conosco todos os dias. Ele enviou também o Espírito Santo. E assim, a ação da igreja, ou do cabeça, Cristo, através do seu corpo, a igreja, é uma ação continuada. Não é uma ação de alguns momentos, mas é uma ação que dura também toda a nossa vida no caminhar aí fora. Então nós fazemos parte deste corpo, porque somos trazidos para dentro desse reino de amor.
Não é nós que decidimos ir e entrar nesse reino, mas é Jesus que veio até nós e nos puxa, nos traz para dentro do mesmo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, lemos: vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Nós, o próprio, os cristãos, somos então revestidos de Cristo. Estamos no seu reino de amor. O Pai olha para nós e vê um pequeno Cristo em cada um de nós, pois estamos nesse reino para dentro do qual Ele nos carregou, batizando, mantendo nesse reino pela palavra e também pela Santa Ceia. Assim, lemos também, falando sobre a Santa Ceia, 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17. Tomamos parte no corpo e sangue de Cristo. Comemos e bebemos o mesmo pão, o mesmo vinho, o mesmo cálice. Somos um só corpo. A Santa Ceia é este ato, esta demonstração de que nós somos um só corpo, cuja cabeça é Cristo, e tomamos parte do próprio Cristo, o seu corpo e sangue. Vejam quanta bênção, vejam quanto alimento nós temos para a nossa vida espiritual, com consequências para a vida terrena e física também. Pois estando no seu reino do amor, ainda não pleno, isso só será na eternidade, mas já aqui e agora, nesse reino de amor, nós estamos então animados sim. Podemos louvar sim, podemos cantar, mesmo nas dificuldades, sabendo que o nosso Deus não nos desampara, sabendo que nós somos reconciliados com Deus, não só o povo em si, mas também a própria natureza. Reclamamos às vezes do tempo e das dificuldades financeiras que através do mundo aí passamos e tudo mais. Mas não esqueçamos que a reconciliação que Deus conquistou para este mundo, na verdade não é uma reconciliação apenas para este mundo. É uma reconciliação para o universo. As estrelas, lua, tudo que devemos mencionar aí no universo. E também uma reconciliação da própria natureza neste mundo, pois ainda hoje, claro, ela geme, mas ela está reconciliada. E reconciliação que será plena também na criação do novo céu e da nova terra. Mas nessa natureza, pelo menos parcialmente já reconciliada, nós temos sim condições de viver aqui neste mundo. Estamos alimentados, temos uma saúde razoável, temos um lar para morar, temos uma família maior, a igreja, e temos o alimento não só para o corpo, mas também para a alma. Isso é viver já aqui e agora, neste reino do amor, sem perdermos a perspectiva do reino do além. Publiquei nos grupos do WhatsApp, semana passada, dizer lá uma mensagem do pastor presidente da nossa igreja, o pastor Geraldo Schiller. No meio da sua mensagem, ele cita uma pessoa lá que escreveu o seguinte, mais ou menos, que a igreja cristã, ela não pode perder a perspectiva do além. Ela não pode viver aqui no mundo pensando num Deus para nos ajudar, proteger, socorrer só aqui e agora. Sendo assim, nós somos os mais infelizes do mundo. Então, ele dizia, a igreja precisa pensar na escatologia, ou seja, naquilo que virá, naquilo que está vindo, principalmente no além. Quando temos esta visão, nós nos mantemos preparados aqui neste mundo, pois sabemos que este além virá brevemente. Jesus pode voltar a qualquer momento. Aguardamos a sua vinda. Então, estando preparados diariamente, nós estamos em paz, estamos felizes. Então, não podemos perder de vista esse além, a eternidade, a vinda de Jesus. É importante termos
isto sempre em mente. E como reconciliados que somos, então nós estamos aqui, já no seu reino, já por ele protegidos, né? Tendo dificuldades, é verdade, mas não tanta dificuldade a tal ponto de não resistirmos ou perdermos a nossa fé. Porque Deus está conosco. Deus nos alimenta espiritual e fisicamente. E Ele sempre de novo quer trazer de volta para si também aqueles que se afastaram, também aqueles que estão perdidos, enfim, quer sempre de novo nos ter no seu reino. Por isso, Ele está conosco, por isso nós temos condições de permanecer nesse reino, porque Ele está conosco, nos alimentando, nos sustentando. Por falarmos em Deus conosco, falamos do Emmanuel, o nome da nossa congregação. Jesus é o Emmanuel, é o Deus conosco que nos transporta do reino das trevas para o seu reino de amor, sendo Ele o cabeça da igreja, aquele que nos dirige como o bom Senhor, como o bom Rei. Enfim, reconciliados, nós vamos em frente na paz de Cristo, sob o seu domínio, estando já no seu reino, mas reino esse que será pleno e completo, quem sabe daqui a alguns dias. Deus nos abençoe e nos guarde firmes na fé. Amém.